Muito boa noite. Está no ar cristofm.com.br. Muito obrigado pela sua presença, pelo carinho da sua audiência. Comigo aqui, Rodrigo Neves, pastor, e o pastor Rafael Moreira. Eu já vou cumprimentar ambos e depois eu chamo o pastor Nilton, que está em stand-by, aguardando a gente chamar ele também. Ele que está lá em Altinópolis, vai entrar ao vivo aqui com a gente. Rodrigo, graça e paz. Graça e paz, que prazer estar aqui mais uma vez, para mais esse momento tão gostoso, que tem sido tão prazeroso para nós, né? Podemos falar de assuntos tão relevantes para a nossa vida e de uma forma bastante tranquila, espontânea, e assim que eu acho gostoso de trabalhar. Graça e paz a todos que estão conosco aí. Rafael, obrigado por ter aceito o convite. Pastor Rafael, caçula das igrejas Importa Renascer, né? Pastor Rafael aqui conosco, obrigado por ter aceito. Veio armado também, já trouxe a espada dele aí, né? Legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, família. Primeiramente, agradeço a Deus, né, ter confiado a gente esse dom, né, de pastorear a igreja. Isso é importantíssimo, um privilégio pra gente, né? E estar aqui com vocês, para mim, eu quero aprender muito. Vixe, eu tenho assistido os anteriores, tenho aprendido muito. E cooperar com isso é muito legal da nossa parte. E para nós também é gratificante, né? Uma cabecinha fresquinha, né? Vixe. Então ele chega com, né, sangue nos olhos, né? Como fala aí, dá com sangue nos olhos. Pastor Nilton, graça e paz. Graça e paz, como vamos? Que prazer rever os irmãos, os amados aí em Cristo Jesus e poder compartilhar de um tema, de algo tão importante, tão primoroso na vida da igreja, dos cristãos, esse assunto chamado jejum, e que é pouco utilizado no nosso meio, né? A verdade é essa, nós temos que admitir isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é boa a tecnologia, né? A gente... Ninguém vê os bastidores, né, Rodrigo? Mas é uma correria aqui, aí escapa sempre uma coisa, né? E eu, caramba, peço desculpa, tá, por ter deixado o áudio aberto aqui. Eu orientei o pastor Nilton, fecha o mudo aí, o meu estava aberto aqui. Mas o tema é esse hoje, então, é sobre... mas graças a Deus já está... Eu fiquei pensando se era eu que tinha feito a carta do lado de cá, não é? Eu vou começar, amados pastores, que o tema é o jejum, né? E a gente quer saber como, quando, de que forma, para que é usado. Então eu vou abrir a nossa resenha, né, com Mateus, o livro escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quer dizer, não foi Satanás que colocou ele lá. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui alongar o que aconteceu nesse capítulo 4 de Mateus, porque também é bastante interessante, mas o que marcou para mim aqui, a questão do jejum e os 40 dias, é o fato dele estar enfraquecido, com fome, com sede. Você imagina esse tempo todo sem se alimentar, e ele ainda tentado por Satanás, mas ele estava sóbrio. Eu gostaria que você abrisse aí, falasse sobre o tema, o que, como, de forma, se pudesse sintetizar, e depois a gente vai tocando a bola aqui um para o outro, e você fica à vontade para colocar. Eu vi que você trouxe um livro aí também que fala sobre isso. Com a palavra, pastor Rafael Moreira. Muito obrigado. Acho que para começar, né, sempre tem que começar pelo início, né? Igual o pastor falou num podcast, né? Sempre a origem da palavra jejum, né? O significado de jejum, que às vezes é só simplesmente abstenção de alimentação, abstenção de comida, né? E eu gosto muito de aprender um pouco da parte também fisiológica e biológica, né? O que é o jejum, o que ele causa no corpo do ser humano, né? Legal. Resumindo, né, toda a história, também sou contador, não sou médico, nem nutrólogo. Enfim, quando você para de ingerir os alimentos, você seca o seu estoque de glicose, né, que gera energia. Então, seu corpo vai começar a buscar a energia onde? No seu estoque, que é principalmente no fígado, onde fica o maior estoque de glicogênio, e no próprio músculo. Okay. Então, ele vai manter a máquina funcionando. Isso dura pelo menos 3 dias. 2 a 3 dias seca seu estoque de glicose. Começa o processo de cetose, né? Que a gente ouve muito falar sobre as dietas cetogênicas, né? Onde começa a pegar energia das reservas de gordura, e aí começa secando, e aí vai até de acordo com o peso da pessoa. E você citou o capítulo 4 de Mateus, né? Jesus Cristo tinha naquela condição realmente, na parte de inanição, porque ele passou-se muitos dias sem comer. Ele não fala de beber, então a gente entende que o jejum que Jesus praticou foi só o do alimento, então ele só bebia água.
Então passou aqueles 40 dias bebendo água na sua quantidade que ele achava necessária ali. E chega ali no final, a gente entende que ele estava num período de inanição, e inanição realmente que é fome, né? Às vezes a gente tem a sensação do que é fome. Às vezes é fome emocional. Eu tô com um desconfortinho aqui, já vou jantar ali, eu sei que tem a comida. Mas a fome da inanição, isso que é a fome realmente desesperadora, né? Hoje, o que acontece na África, aconteceu recentemente com o povo dos Yanomamis, né? Aqui no Brasil, foi lá notícia. no Haiti, quando teve o tsunami. Sim, isso é inanição. Isso realmente zerou todo o estoque, agora a pessoa começa o quê? O processo das células se canibalizarem, na verdade, né? É o comer o tecido vivo. E a pessoa entra no estado para correr para a morte, né? Mas é um conceito fisiológico, né? Não é falando do conceito espiritual, né? Mas aí como é que a cabeça funciona, né? Diante de algo tão poderoso, destruindo, né? Exato, a fraqueza vem tudo, né? Esses dias eu estava lendo uma frase que fala que o jejum, ele é a capacidade de você enfraquecer o corpo, de chegar no momento que você esvaece toda a sua força para que o espírito se eleve. Então, tipo assim, é quando o homem deixa de ser eu tô confiando na minha força, tô confiando no meu braço, eu sou jovem, eu sou rigoroso. Não, agora eu tô fraco. O espírito se eleva. Então, por isso que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Okay. E o jejum é justamente isso, né? É você se abster de se alimentar, e não só de alimentar, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast, mas no sentido de abdicar de algumas coisas, seja de alimentos, seja de alguma coisa que você gosta muito de fazer, em propósito de algo espiritual. Então, o jejum sem oração, o jejum sem propósito é dieta. Então, não tem nenhum outro sentido fora do jejum com oração ou fora de propósito, né? Bem resumido, né? É isso que eu vejo sempre que eu meditei sobre esse assunto, e já pratiquei muitas vezes o jejum e pratico, eu vejo ele com muita simplicidade. Quando eu penso o seguinte: quando a gente come demais, a gente se sente cheio, pesado, né? E o jejum, ele leva a gente para o outro extremo, né? É para que a gente realmente tenha uma elevação espiritual. É isso que eu vejo. O jejum, ele tem que ter propósito. Claro que hoje a gente tem o jejum usado para dieta, para emagrecer, e pode ser usado para isso. Mas o jejum, biblicamente falando, eu sempre vi ele atrelado com um propósito de uma busca elevada ao Senhor, ou de uma busca elevada por algo, tá? E sempre esse algo voltado para o Senhor, né? Eu sempre vi isto. No caso aqui de Jesus, eu vejo uma coisa interessante, né? Foi aonde ele começou o ministério. Okay. Foi aonde, até o pastor Nilton, se puder me ajudar, eu entendo isto, que até aquele momento era Jesus. E a partir do momento onde o Espírito Santo desce sobre ele, eu entendo que Isaías 61 se cumpre ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, por me ungiu, porque a palavra Cristo significa ungido. Então ali ele passa a ser Jesus o Cristo. Ali ele inicia o ministério como Jesus o Cristo, para que então pregue o Evangelho, né? E eu vejo que a primeira coisa que ele fez, ou a primeira coisa que acontece com ele saindo do batismo de João, ele passa exatamente por essa privação de comida, e foi uma coisa que ele mesmo decidiu, escolheu assim, né? Para que ele pudesse, entendo eu, iniciar o ministério dele buscando essa elevação maior com o Pai, com o Senhor, para que ele pudesse então ter todo o revestido de poder e de glória, iniciar a caminhada dele. Então, o jejum ele é muito especial dentro da Bíblia. Como o pastor Newton disse, eu também concordo com isso. É uma prática, eu acredito, pouco usada, com um propósito, né? Com um propósito de uma busca espiritual, de uma elevação espiritual, mas que, graças a Deus, estamos aqui para poder aprender um pouco e, quem sabe, colocar mais em prática com propósito. Lembrando disso, sempre o jejum tem que ter um propósito, né? Apenas me privar de alimentos sem um propósito nenhum, eu não vejo sentido. Então tem que haver sempre esse propósito. O pastor Nilton, ele rolou a bola para você aí, agora tá, controla ela aí, é contigo. Esse assunto é muito interessante, né? E de fato, eu estava observando, foi bom que você me mandou aquelas duas pregações que eu fiz há 6 anos, né? Foi em 2017. E realmente o assunto foi bem abordado, bem fundamentado naquelas 2 ocasiões. Porque os irmãos tocaram em alguns pontos aí, e eu acrescentaria até o seguinte: por exemplo, o jejum não é simplesmente a abstinência de alimentos,
porque senão nós pegaríamos aqueles que fazem greve de fome, né, lá, estão fazendo jejum, né, não ingerem alimento algum e tal, mas o jejum vai muito além disso, e por isso eu lembro que eu tive cuidado na época, né, e a pregação está aí no ar, o jejum bíblico. Quer dizer, o que é o jejum bíblico? Quer dizer, quando ele deve ser feito, qual é o propósito dele, com qual objetivo. E o pastor Rafael mencionou o fato de Jesus ter passado 40 dias, ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele ficou 40 dias jejuando. O texto não diz se ele bebeu água ou não. Presume-se que no deserto não exista água, é uma presunção. Mas nós temos 2 outros relatos no mesmo período, que é o caso de Moisés, quando subiu ao monte para receber a tábua da lei, os 10 mandamentos, e o texto bíblico lá é claro, ele diz que não comeu e não bebeu. E temos o caso também do profeta Elias, que depois de comer um bocado de pão, né, mandado pelo próprio Deus, ele caminhou 40 dias em direção ao mesmo monte onde Moisés recebera a lei, o Monte Horebe. E ele diz que ele nada comeu e nem bebeu ao longo daqueles 40 dias. Quer dizer, humanamente, seria impossível alguém sobreviver por 40 dias sem beber água. Sem comida, ainda vamos lá, é admissível, apesar dos nossos parcos conhecimentos dessa matéria, não somos da área de saúde, mas a gente tem informações, tem notícias aí de que tomando água você ainda consegue prolongar o seu tempo de vida por alguns dias, mas sem beber água 40 dias humanamente seria impossível. E é aí que a gente vê a ação do Espírito, o poder de Deus e o propósito que fora dado a Deus, tanto a Moisés quanto a Elias, já que o texto de Mateus 4 não nos dá essa informação se Jesus não bebeu água, e nós não podemos ir além do texto bíblico, né? Demanda a boa hermenêutica ou a boa exegese, vamos ficar com aquilo que está no texto. Mas o fato é que o jejum bíblico, e é isso que nós devemos abordar aqui e discorrer sobre esse assunto, ele tem um propósito, ele deve ter um alvo estabelecido, deve ter um objetivo e devem ser observadas algumas condições, como o próprio Jesus recomendou, né? Já que ele não é simplesmente um assunto, algo da antiga aliança, mas ele está na Bíblia, está no Novo Testamento também, e nós vemos no Novo Testamento pessoas que jejuaram, e jejuaram com um propósito, e Deus veio e atendeu, até porque o propósito vem do alto, não parte da terra para o céu, mas vem do céu para a terra, em direção àquele a quem Deus chama, Deus escolhe, Deus usa como instrumento. Mas vamos caminhando por aí. Tá, aqui é o seguinte, ó, eu vou trazer outro versículo aqui, a gente vai começar a rodada com você, Rafael, pastor Rafael, né? É um menino, a gente tá, né, viu o garoto, fala Rafael, mas o pastor Rafael, respeita, é bom, ele gosta, viu? Ó, Isaías, de número 58, capítulo, versículo 3 e 4. É 3 e 4? Eu vou ler os dois. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção, nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. De que adianta, aí eles perguntam isso para Deus e Deus responde, né? De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Eu vou abrir aqui o debate, porque é o seguinte, muita gente cumpre o jejum buscando um objetivo próprio, né, que ele, às vezes não é espiritual, às vezes é da carne, alguma necessidade que ele tem, e ainda se dá o direito de, não sendo atendido por Deus, reclamar com Deus. Deus está respondendo aqui, olha, vocês jejuam, mas que tipo de vida vocês estão levando? Porque isso faz toda a diferença. Quer dizer, quem habita em vocês? É você que governa a sua vida ou é o Espírito Santo? Porque esse tipo de jejum de vocês aí não me faz ouvir a sua oração. Quer dizer, o jejum está sendo feito por conta própria da pessoa, é por conta e risco de quem está jejuando. É contigo agora. É interessante, Palmeira, que nesse texto aí, na minha Bíblia vem um título, né? O bom jejum e o mau jejum, né? Então tá bem explicado ali Isaías falando no começo, né? Uhum. E pegando um gancho que o pastor Nilton falou sobre a nova aliança, né? A gente às vezes cai, esse tema, às vezes caiu num tabu da nossa igreja, né? Como se fosse um tabu, né? Não pode falar de jejum, jejum é da velha aliança, jejum é dos israelitas, dos judeus lá da velha aliança, né? O que vem da nossa pergunta, opa, é da velha ou da nova? Você é das duas, porque o próprio Jesus, quando ele
fala das bodas, né? Por que os discípulos de João jejuam, fazem a abstenção dos alimentos, todos os fariseus também fazem e os seus discípulos não fazem, Jesus? Ele responde, né? É como se estivesse comparando. Não, o filho do outro é bom, o filho do outro faz isso aqui. E os seus filhos, como estão andando, seguindo a terra? Aí ele fala, mas peraí, os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão durante o noivo preparado, o noivo diante deles? Não, porque vai chegar o tempo deles jejuarem. Então, peraí, então Jesus já preparou esse momento. Assim, opa, então não estou na velha sorte, na velha aliança. É um negócio que é contínuo, é da nova. Então, quando eles jejuarem, aí Jesus ensina, vocês farão assim, assim, assado. É interessante que esse texto de Isaías, quando ele fala, né, opa, mas nós estamos jejuando aqui, por que o senhor não está escutando a gente? É como se Deus tivesse uma contrapartida para eles. Opa, então jejuar, eu vou te conceder isso. E me lembra do primeiro filho de Davi, com Betseba, né, a mulher de Urias, em que o profeta Natan vem diante de Davi e fala assim, isso que aconteceu aqui é a abominação diante do Senhor. Para que não seja blasfemado o nome dele nas outras nações, certamente a criança morrerá. E a criança adoece. E aí Davi puxa um jejum de 7 dias. Ele se absteve de tudo, de comer, de beber, e se absteve da comida. E chegou no 7º dia, a criança morre, né? Os seus criados vêm falar para ele, aí Davi, né? Ele se lava, come, vai lá, conhece a sua esposa novamente, né? E os servos dele falam assim, peraí, enquanto a criança estava viva aqui, doente, você jejuava. Agora que ela morreu, você parou de jejuar? Assim, sim, porque o que adianta agora jejuar? Ela já está morta, isso não vai trazer ela de volta para mim. Então Davi realmente reconheceu que, através do jejum eu não consigo tudo o que eu quero, porque eu tenho que ser feita a vontade de Deus. Isso. E a vontade de Deus nesse capítulo de 58 de Isaías, né, quando estava ali se professando toda a destruição, já no final, né, até chegar em Zacarias, né, lá no capítulo 5 também, que eles falam que eles levantaram outro jejum, porque a Babilônia estava destruindo Jerusalém e estava vindo para levar todos os cativos, né, e aí levanta esse novo jejum, assim como o pastor vai citar de Esther, né, então o jejum tem propósito. E o propósito deles estava totalmente errado, né? Então, assim, brigavam, a minha fala, brutalmente brigavam, com socos e pontapés. Assim, então, o propósito deles estava diferente do que o propósito de Deus. E o jejum tem que seguir o propósito de Deus, né, pastor? O que eu entendo, né? 1 João, capítulo 5, verso 14, vai falar que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí você pode utilizar do jejum para momentos especiais. Eu não sei como é que o pastor Newton ou você, pastor Rafael e o Palmieri, quando que eu devo jejuar? É uma pergunta delicada, porque eu entendo que isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa de muita percepção espiritual de quando você deve fazer o jejum por algo, com algum propósito. E aqui eu vou lembrar, que eu estava meditando logo cedo hoje, o livro de Esther é maravilhoso, né? Eu gosto muito, eu sempre gosto de meditar ali em Esther, porque tem um momento muito especial ali, que o jejum foi usado, pedido pela própria rainha Esther, porque quando Mardoqueu chega até ela e fala, olha, Amã lhe pediu para que fosse destruído o povo povo judeu deverá ser destruído, e ele vai suplicar a ela que intervisse diante do rei, para que ela pudesse, de alguma forma, trazer alguma solução e aliviar isto. E a própria Esther ainda falou, olha, eu não posso fazer, né? Eu não posso entrar lá. E aí Mardoqueu ainda usa de falar, olha, o livramento virá, eu não sei como virá, só que ele não vai poupar do teu filho e nem vocês, vai vir sobre todos nós. Todo o povo. E aí ela se sente sensibilizada, o que ela pede? Pediu a Mardoqueu que comunicasse a todo o povo que fizesse um jejum sem comer e sem beber durante 3 dias para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Então eu vejo muito isso, o propósito, né? Ela teve um propósito, usou desse recurso, que é uma forma que você tem, eu vejo, de você buscar de uma forma mais fervorosa, de você realmente buscar ao Senhor de uma forma diferenciada. É isso que eu vejo o jejum, né? Porque a gente não faz jejum por qualquer coisa, e nem deveria, nem pode ser isto. Mas é uma pergunta muito boa de se fazer. Quando que eu devo fazer jejum? Jesus, por exemplo, falou sobre aquela questão de uma casta de demônios, que ela só pode ser expulsa com jejum e oração. Então ele colocou ali um aspecto. Poxa, tem um determinado momento específico em que é preciso fazer o jejum. E os outros momentos? Por que Esther pediu aquele jejum naquele momento? E eu entendo, não sei o que o pastor Newton pensa, mas entendo que são direções espirituais.
que é o Espírito mesmo nos tocando, nos impelindo a isto, a que você tenha uma atitude diferente para buscar um propósito diferente e alcançar um propósito diferente, né? Mas lembrando sempre que qual é a resposta? Qual é a resposta que vamos ter? Podemos ter êxito em todo o jejum que vamos fazer? Eu vejo que isto, pelo menos para mim, tá? Não cabe a mim. O que deve ser feito é de acordo com aquilo que está escrito, com aquilo que nós entendemos, colocar em prática sem fazer de Deus aquele que deve atender os meus desejos. Não. Eu vou colocar diante dele: Senhor, estou aqui pedindo a Ti por esse propósito, nessa condição, e seja feita a Tua vontade. Se será atendido, se será feito, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Pastor Nilton, boa colocação do pastor Rodrigo. Quando o Filho de Deus deve jejuar na sua visão? Fique à vontade, a bola é sua. Olha, nós, como humanos nesse planeta Terra, ligados a esta carcaça, nós temos uma visão muito pequena em relação às coisas de Deus. Mesmo aqueles que se dizem ser novas criaturas, temos que admitir esse fato. Nossa visão é muito limitada. Nossa visão é uma visão ainda terrena. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os irmãos estavam falando aí, eu estava me lembrando de alguns textos bíblicos. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, e eu associo aqui o jejum à oração, porque não dá para pensar que alguém faça jejum sem oração. Eu simplesmente vou, esse dia ou esta manhã, eu vou separar para um jejum, mas ele vai fazer um jejum, e esse jejum tem que ser dedicado a Deus, tem que ter um propósito, ele tem que estar falando com o Pai, orando. E aí, quando a matéria, quando o assunto é este, é oração, né, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensinou que nós devemos orar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aí o pastor Rodrigo lembrou do texto lá da primeira carta de João, onde ele diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Pai, Ele ouve, Ele atende. Até porque Deus não faz a nossa vontade. E talvez a dificuldade de muitos seja essa: orar e esperar que Deus atenda exatamente a sua oração, dê a resposta na forma, na altura do pedido feito. E Deus não vai fazer isso. Eu lembro de um livro que eu li, que o escritor diz assim, que se Deus atendesse todas as nossas orações do jeito que as fazemos, Ele deixaria de ser Deus. Então Ele passaria a ser o nosso capacho. Quer dizer, faça, Senhor, Ele faz. Quero isso, Senhor, Ele dá. Não quero aquilo, Senhor, Ele não faz. E Deus não é assim. Então Jesus ensinou: olha, nós devemos orar para que a vontade do Pai seja feita. E Jesus disse no capítulo 6 de João que a vontade de Deus, e depois o apóstolo Paulo também diz na primeira carta a Timóteo, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem e venham ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Conhecer a pessoa de Cristo, conhecer a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, a inclusão do pecador no corpo de Cristo. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus disse uma coisa muito importante que pouca gente presta atenção: que nós não devemos usar de repetições nas nossas orações, porque o Pai sabe daquilo que nós necessitamos. E eu vou além, eu penso sempre o seguinte, a minha visão é essa: Deus é o dono dos céus e da terra, do ouro e da prata, Ele é o criador de tudo. Mas o que é que Ele não tem? E Jesus disse à mulher samaritana: o que é que Deus está procurando? Como se Ele precisasse de alguma coisa. Ele está procurando o quê? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não é dono da vida daquele que ainda não foi regenerado. Ele não é o Senhor daquela vida. O Senhor daquela pessoa, daquela vida é outro Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós morremos para o pecado no corpo de Cristo, morremos para a lei, a fim de pertencermos a outro. Aí passamos a pertencer a Deus. Então o cristão, sendo filho de Deus, pertencente a Deus, Deus é o proprietário daquela vida, a Trindade mora, habita naquela vida, o que é que ele vai buscar?
ele vai buscar os interesses do reino de Deus, porque agora ele é um cooperador, ele é um embaixador aqui na terra em nome de Cristo. Então, o que é que ele vai almejar? Eu sei que Deus cuida de mim, porque Jesus disse que ele supre, ele atende a todas as minhas necessidades e sabe daquilo que eu preciso. Melhor do que eu, porque de repente eu penso que determinada coisa seria boa, necessária, útil para a minha vida, e Deus está vendo que não, eu estou enganado. Então eu devo confiar nele e devo clamar e orar em função do reino dele, para que o reino dele se expanda aqui na terra, para que novas vidas, novas pessoas sejam alcançadas por ele, para que sejamos instrumentos da parte dele, para que sejamos bênção na vida das outras pessoas, assim como ele chamou Abraão, quando ele chamou Abraão e disse a Abraão: "Sê tu uma bênção". E qual é a visão que as pessoas têm de igreja? Eu quero a bênção, eu vim buscar a bênção, eu quero ser abençoado. Mas elas se esquecem que elas foram chamadas, que o cristão foi chamado para ser uma bênção na vida dos outros, na vida de outros, para ser um propagador das boas novas do reino de Deus. Então, fazer jejum, de acordo com o que o texto de Isaías 58, Deus está criticando aí no versículo que foi mencionado, né? No versículo 3, "Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho." E no versículo 5, Deus ainda diz mais: "Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor?" Não é isso que Deus está esperando do seu povo, da sua igreja. Nós temos visto e abordado assuntos, né, nos outros podcasts em relação à situação em que o mundo vive, para onde a igreja caminha, para onde o mundo caminha, o sistema que domina o mundo, essa nova ordem mundial, o príncipe das trevas que se levanta, ele é incansável. E nós, como igreja, como cristãos, devemos ter essa sensibilidade, essa percepção do Espírito Santo, porque o cristão é guiado pelo Espírito Santo. Então, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está nos alertando: olha, nós devemos buscar aquilo que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. E as outras coisas ele acrescenta. Então, jejuar com propósitos pessoais, eu diria que é uma perda de tempo, porque os jejuns que nós vemos na Bíblia, todos eles foram voltados para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E Deus respondeu, quando feitos e quando orações foram feitas acompanhadas de jejuns com esse propósito. Então nós devemos atender isso. Jesus disse que o Pai sabe do que eu necessito e garantiu que Ele cuida de mim. Então é uma questão de descansar. Bom, então essa parte aí eu vou deixar com Deus. Agora eu vou cuidar da outra parte que Ele me colocou aqui para isso, me chamou para isso, para ser um cooperador dele aqui na terra, não é? Para ser a boca dele, como ele disse ao profeta Jeremias, disse ao profeta Ezequiel, para ser a boca dele aqui na terra. Então eu vejo que, como cristãos, nós temos que amadurecer esta visão, crescer nesta visão, nesse conhecimento e ampliar os nossos horizontes. E com certeza o Senhor há de responder para a glória dele. Deixa eu só agradecer a todo mundo. Estamos com 30 amados aí que estão acompanhando a gente ao vivo. E queria pedir a todos que estão aí, se quiserem mandar alguma pergunta, será muito bem-vinda a sua pergunta, que estamos todos aqui para aprender, né? Aprender sobre esse assunto. Então, se quem quiser mandar uma pergunta para nós aí, será muito bem-vinda. E muito obrigado de vocês todos estarem participando. Vou falar aqui, ó, Zé Luiz, o Jonanilson, a Rosângela, a Marlene, a Ruth, a Cátia Silene, José Alves Leite, o Edson Lozano, o Gildivan, Luiz Augusto Durão, a Sueli, a Valquíria e o João Paulo. Que bênção. Graça e paz a todos esses irmãos aí em Cristo. Rafael, pastor Rafael, o Rodrigo e o pastor Newton deixaram assim, está bem claro, que o que importa, o mais importante do jejum é o objetivo dele. Né? É o objetivo e a comunhão do Filho de Deus com ele. Eu vi que você veio armado aí, você trouxe um
Um Sim. livro que ele fala, qual é o título aí do livro? A cultura do jejum. Deixa eu mostrar para o pessoal. Mostra aí pra gente... Aqui, Milei. Vamos colocar pra Você todo gostou do mundo. livro? Ele, Esse é ótimo. O pastor é um pastor Luciano Subirá e ele se aprofundou no que é o jejum, no sentido e totalmente bíblico. Então ele cita várias passagens bíblicas, quase todas as que o pessoal levantou o jejum e qual o propósito, se for atendido ou se não. O pastor está falando sobre a vontade de Deus, né? Fica claro que se não tiver propósito e o propósito for o mesmo propósito de Deus, for a vontade, não vai adiantar o jejum. Que me lembra que a gente tem exemplos de jejum que deram certo, no sentido de que alcançaram aquilo que buscavam, como tiveram jejum que não teve o que buscou. No exemplo Você que a gente citou um deu exemplo aí, de Davi. É. E o pastor Luciano, é interessante que quando ele começou a fazer o jejum, ele queria fazer jejuns mais prolongados, né? Mais do que 3 dias, 7 dias, 14 dias. Porque a gente tem jejum de todos os dias aqui na Bíblia, né? De 1 dia, de 3 dias, como foi da rainha Esther, de 7 dias de Davi, de 14 dias de Daniel, que a gente entende que não é só um tipo de jejum que existe. Então só vou beber água daqui para frente. Não, pode ser que você se abstenha de outro tipo de alimento, como foi Davi. Quando ele chega no capítulo 10 de Daniel. Ele chega no capítulo 10 de Daniel e acontece a profecia lá, ele entende que estava para se cumprir a profecia, é que ele faz, se abstém de comer a carne e se abstém de comer os manjares do rei. Como a gente entende que ele voltou para aquela dieta dele do começo, né? Só me dão legumes que eu vou ficar mais bonito, mais formoso que os outros, né? Então, há vários tipos de jejum. E aí o pastor Luciano, ele falou assim, mas eu preciso de um acompanhamento médico. E aí ele falou assim, mas eu não posso só ter um acompanhamento médico, eu preciso de um cara que seja médico e que acredite no meu propósito espiritual para o jejum. E aí ele encontra o doutor, que é também pastor, se eu não me engano é Adrian Marshall, que ele também é pastor. E ele falou assim, então vamos fazer isso junto, você vai ser meu laboratório para eu provar para o povo que o jejum realmente tem seus efeitos. E a espiritualidmente, a palavra que o pastor ia usar, né? Ele está sensível ao espírito. O jejum deixa isso na gente, né? Está sensível ao escutar, ao realmente do que o Espírito quer falar para a gente. E isso é muito importante para a nossa vida cristã. Está sensível ao chamado, sensível ao que o Espírito está falando, escutando, a hora de você agir, a hora de você deixar de agir. Isso é interessante. E o Luciano, ele discorre tudo isso. E é interessante que até no final do livro ele fala assim, e o pós-jejum? Ele fala assim, então vocês vão terminar o jejum e aí vocês vão fazer essas coisas, vocês vão comer nessa quantidade para que na abstinência da comida a pessoa, ele até fala, ele cita numa pregação dele que a pessoa se despede da comida se empanturrando para fazer o jejum, estocando a comida. Assim, o teu processo vai ser muito mais doloroso, que o corpo, na hora que vai se desintoxicando, jogando aquela coisa fora, a comida, que os 2 primeiros dias no jejum total, né, só bebendo a água, ele falou que realmente o corpo se esfalece, né, depois vai para o processo, que ele fala, agora eu fiquei no céu, do 3º dia para frente estou no céu, porque o corpo já vai acostumando. Ele fala assim, e no final, quando termina o jejum, a pessoa estoca a comida totalmente nova. É um movimento incorreto, que está com a moeda de recompensa. Terminei o jejum, legal, Deus, muito obrigado, agora desce a linha da comida, que não é o sentido, né? Então, para quem quiser fazer a leitura, é muito interessante. Ele explica, biblicamente falando, todos os passos do jejum e como fazer, o porquê fazer, se tem propósito, e é legal que a pergunta do pastor falou, quando fazer, né? E o pastor citou ontem, né, no culto da quinta-feira aqui em Cravinhos, quando você vai orar de joelho? Quando só aquele amado está doente, quando a pessoa que você ama está naquele momento, aí sim você se encurva diante de Deus. A pessoa faz o jejum, pastor Rodrigo, para suprir uma necessidade dela. Então, eu tenho certeza que quem está assistindo esse podcast hoje, caramba, eu sempre ouvi que o jejum era para alcançar objetivos e objetivos que não estavam bem definidos na minha cabeça. Quer dizer, se não tiver bem definido e alinhado com Deus, o jejum é em vão e pode ser até uma afronta, como a gente percebeu aqui. Fica à vontade. Tem 2 perguntinhas aí. Então, quando nós oramos, né, quando é que devemos orar? Eu, pelo menos, tenho uma prática de não me limitar à oração a um momento específico. Eu procuro estar em oração a todo instante. Eu procuro estar sempre sabendo que Deus está me olhando, está me vendo, está me ouvindo e eu estou conversando com Ele. Mas, quando que nós oramos de joelhos? Quando é que realmente nós caímos de joelhos no chão? Normalmente, se eu estiver enganado aqui, por favor, me ajudem. Mas, normalmente, quando acontecem coisas um pouco mais profundas nas nossas vidas,
situações mais difíceis, situações onde a gente enfrenta momentos delicados, é que normalmente se tem uma tendência a orarmos de joelhos. Então, eu vou colocar aqui uma doença que vem sobre alguém muito próximo de nós, ou alguma situação muito drástica, normalmente nós somos levados a ficar de joelhos para orar, né? Eu, pelo menos, entendo isto como sendo uma prática da grande maioria. E o jejum? Eu também entendo que o jejum, para aqueles que sabem, que já fizeram e para que tem propósito, eu também vejo que o jejum, normalmente nós utilizamos do jejum para situações ou momentos um pouco mais delicados, mais profundos e mais adversos, como foi o que Jesus falou, daquela casta de demônio. Ele falou que expulsar o demônio estaria o poder nos apóstolos para expulsarem. Tanto é que quando eles voltam da missão que foi dada a eles de pregar o evangelho, eles voltam com uma hora alegria. A alegria deles não foi pregar o evangelho, a alegria deles foi expulsar demônios. E Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo do céu, então eu vi a autoridade máxima dos demônios caindo do céu. Mas vocês deviam se alegrar pelo nome de vocês estar escrito no livro da vida, e vocês estarem pregando isso agora. Então, essas condições adversas, eu entendo, que chamam normalmente as pessoas para uma atitude diferente. Porque o normal do nosso dia a dia é fazermos orações, é estarmos vivendo. E, claro, deixa eu lembrar uma coisa aqui que é importantíssima, né? Nós não podemos esquecer disso. Temos que lembrar disso, que tudo isso é em Cristo, amados. Porque fora de Cristo, se faz jejum, claro, se ora. Bom, mas João capítulo 9, verso 31 diz que Deus não ouve a pecador. Então, o importante é sempre ter a base, a primazia, o alicerce do novo nascimento, da regeneração dada por Deus, e a partir do momento que o Espírito habita em nós, que o Senhor habita em nós, que o próprio Criador está em nós, essa sensibilidade para a oração, para estar de joelhos. Eu lembro daquele louvor que eu gosto muito, de joelho é melhor. Né? Eu não sei quanto que de nós oramos de joelhos. Você sabe que eu procuro colocar em prática isso. Eu gosto. Mas eu vejo que pessoas, de uma forma natural, oram de joelhos ou jejuam quando tem um momento muito adverso nas suas vidas. Está errado isso? De jeito nenhum. Não estou dizendo que está errado, de forma alguma. Mas sempre um propósito. E talvez um propósito maior. Tá? Pastores, obrigado aí, a Sueli Caetani, ela pergunta o seguinte: pastor, o jejum pode ser de algum alimento que nós mais gostamos? Eu vou aumentar a pergunta dela. Já que o propósito está em sintonia com a palavra, com a mensagem, com o próprio Cristo, e o jejum tem que ir nessa direção, pastores, aí direcionando primeiro para o pastor Nilton, quando alguém, a gente sabe que é Deus que capacita. É difícil a gente fazer pergunta, porque às vezes a gente meio que sabe o caminho da resposta e a gente pode passar por ignorante. Mas vamos lá. Pastores, é o seguinte: se alguém abre mão de algo que gosta muito, independente de ser o prato mais gostoso, que a gente está falando do jejum, do alimento, mas a gente sabe que existem outras... a pessoa pode sofrer por outras abstinências. Também vale, pastor Nilton, que tipo de sacrifício a pessoa pode fazer que vá agradar a Deus? Espero que a pergunta esteja contente. Fica à vontade. Eu tenho algumas dificuldades nessas questões, porque eu procuro seguir sempre o manual. O nosso manual é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Essa questão se encaixaria aí mais para o voto, né? Um voto. Vou fazer um voto. Que se eu alcançar aquilo, eu vou deixar de fazer aquilo outro, porque é o que eu mais gosto de fazer, ou de comer, ou de fazer, seja lá o que for, vou me abster daquilo por algum tempo. As coisas no reino de Deus, Deus não age por barganha, Deus não barganha nada com ninguém. Quer dizer, Deus tem um propósito, Ele tem um propósito definido, um propósito claro, que Ele mostrou ao mundo, enviando seu Filho para salvar o mundo, para dar a vida eterna àqueles que creem, que foram atraídos no corpo dele na cruz, que receberam um novo coração do Pai, que tem em si agora implantado o DNA, a natureza divina.
Então estes estão em comunhão com o Pai. Concordo em gênero, número e grau com o que o pastor Rodrigo disse, porque eu também faço assim. Eu não tenho uma hora específica, uma hora eu vou me retirar para orar. A começar com a minha vida, mas cada um tem, né, sabe aí onde é que o seu sapato aperta e o dia a dia. Mas as minhas manhãs são dedicadas à meditação. Então, cheguei nesse ponto, Deus me abençoou, eu passo a manhã meditando na palavra dele. É a manhã toda. E ainda acho pouco, ainda é pouco tempo. Mas, andando no dia a dia, eu lembro daquela prescrição lá de Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus chamou Moisés e disse: olha, você vai ensinar o povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Então, eu não vejo como você dissociar, separar. Bom, agora aqui eu sou o cidadão Newton, agora que eu sou o cristão Newton, agora que eu sou o marido Newton, agora que eu sou o pai Newton. Não, o homem é um todo, né? Um ser holístico. Tanto é que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né? Versículo 22, 23. Corpo, alma e espírito. E aí nós estamos aliançados, alinhados com Deus, conectados com o canal do céu 24 horas por dia. E a Trindade está habitando aqui. Então, fazer barganha com Deus: Senhor, olha, se o Senhor me conceder isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Isso é barganha, isso é negócio. Deus não faz negócio. E Ele sabe das minhas necessidades. Eu vejo que a forma correta seria o quê? Senhor, tu conheces o meu problema, a minha necessidade, ou até a minha vontade. Por que não? Eu tenho uma vontade. Vou colocar isso diante do Senhor e vou esperar a resposta. E a resposta que vier, seja qual for, ainda que não seja aquela que eu gostaria que fosse, vou entender como sendo a melhor decisão a ser tomada e sendo a sua vontade para a minha vida. Vou me resignar com isso. E acabou, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade. Não foi isso que Jesus fez no Getsemane? Pai, se possível, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu vejo aí o seguinte, irmãos, olha, é que nós somos impregnados e contaminados, influenciados pelos modelos que existem aí no mundo, na religião. Mas nós devemos nos ater àquilo que está na Bíblia, sabe? E não copiar modelo, seguir modelo. Eu tenho uma certa ojeriza, por isso que eu passo as manhãs meditando, porque eu prefiro consultar uns 500 textos bíblicos do que ler ou ver a opinião de alguém que escreveu sobre aquilo que muitas das vezes é contrário ao que está na Bíblia. Né? Então, eu não sou contra, tenho vários livros, leio, compro, né? Divulgo sempre, mas a gente deve ter cuidado e ter zelo por aquilo que está escrito. Deus não faz negócio, Deus não faz barganha. E uma outra coisa interessante, alguém falou aí, vocês comentaram, e é verdade, existe até aquele cântico, aquele louvor que foi composto, que Deus não muda por conta do meu jejum, da minha oração. Eu é que mudo, eu é que preciso mudar, eu é que preciso me conformar e estar conforme à vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. Porque Jesus, quando orou por nós, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, eu não oro somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da sua palavra. Então a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa base, nós não podemos fugir dela. O jejum é bíblico? É bíblico. Qual é o objetivo do jejum? Buscar os meus interesses, não perca seu tempo. Não, eu vou jejuar e orar para que o reino de Deus cresça aqui na face da terra, para que pessoas sejam alcançadas, para que eu tenha melhor clareza, visão, compreensão da palavra dele. Opa! Esse jejum, essa oração, Deus vai aceitar e vai atender, porque é a vontade dele que nós cresçamos, que nós o conheçamos. O prazer dele não está não está em que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo cada dia mais. Aí sim, aí ele vai nos atender e vai fazer a vontade dele. Nós seremos assim instrumentos vivos na mão do Deus vivo.
não faça barganha. Deus não faz negócio. O negócio é do homem, né? O negócio é aqui da terra, sabe? De nós humanos. No mundo espiritual, a obra já foi consumada. O propósito de Deus já foi definido. Nós simplesmente vamos cumprindo aqui aquilo que está escrito na palavra dele. E somos aqui instrumentos nas mãos dele. E não vamos mudar Deus. Deus não muda. Ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. Bom, Eu sei que é difícil isso, porque quando a pessoa não está muito familiarizada, ajustada, afinada, no mesmo diapasão, ela fala, não gostei muito do que esse cidadão aí está falando, não, a coisa não é bem assim, mas ela vai se espelhar naquilo que os outros fazem. E o nosso espelho tem que ser a palavra, tem que ser a Bíblia, o nosso modelo é a Bíblia, o nosso paradigma é a Bíblia, é a pessoa de Cristo. Jesus orou, passava noites orando, jejuou. Qual o propósito dele no jejum? Iniciar o ministério dele aqui na terra. Para iniciar o seu ministério, ele foi batizado e passou pelo deserto durante 40 dias, jejuando e orando, sendo treinado, preparado, em comunhão com o Pai, conduzido pelo Espírito Santo, para poder exercer o seu ministério terreno. Então, o ministério público de Jesus. Moisés subiu ao monte para receber a lei, jejuou, orou 40 dias. Qual o propósito do jejum? Nós vemos no livro de Atos, né, os apóstolos orando, jejuando. Com qual finalidade? Então, a finalidade do jejum, o objetivo do jejum deve ser esse: o reino de Deus, a glória de Deus, a expansão do reino de Deus. Interesses pessoais, desejos, vontades pessoais, entregamos nas mãos do Pai. Senhor, conhece o meu coração, as minhas necessidades, daquilo que eu gostaria, mas está entregue nas tuas mãos. E tudo que for feito aqui, eu sei que nada eu vou receber se não vier de ti, né? João capítulo 3, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do alto, do céu não lhe for dado. Então, estou descansado em ti. Mas a verdade é que, mesmo dizendo cristãos, muitas das vezes nós esquecemos desses detalhes que são fundamentais e acabamos seguindo o modelo adotado aí pelo sistema religioso. Mas ele é um modelo furado, fracassado. Vamos ficar com a Bíblia, que dá mais certo, né? Porque o Pai conhece as nossas intenções, as nossas necessidades, e a Bíblia diz que Ele satisfaz todas elas. Amém? Opa! Amém. Aí eu vou reforçar, né? Eu sei que você que está ouvindo esse podcast pode estar meio frustrado, né? Porque você põe o joelho no chão para orar por um objetivo pessoal. E a gente está vendo, está dentro da palavra, ninguém está inventando, está tudo escrito, né? Está escrito. O objetivo é sempre para a honra e glória do Deus vivo. Eu vou aqui no livro do profeta Joel, para passar a bola para você, Rafael, pastor Rafael, para dizer o seguinte, diz assim no capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. As pessoas colocam o joelho no chão e praticam o jejum de forma errada, por tradição, porque ouviram dizer que o objetivo pode ser nosso, pessoal, e a gente está vendo que não é isso. É até oportuno esse nosso tema, porque nós acabamos de sair de um processo que muita gente jejuou, que foi a quaresma. E o cristianismo todo cultuou a quaresma, se abdicou de comer água, de comer algo, de fazer alguma coisa. E isso é uma forma de jejum? De certa forma Sim. é. Tinha algum propósito? Vai ficar com cada um, a gente não vai julgar ninguém, né? E respondendo também a pergunta da irmã que fez a pergunta, não é, né, só de comida, não é só de fazer, né, deixar de fazer alguma coisa, né? Até o pastor Luciano, ele cita uma frase aqui, eu vou ler para os amados, fica na apresentação do livro, né? Fala, o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Opa. Então, ele segue um propósito. E a gente pega É espiritual, né? E a gente pega o gancho de Romanos 8, 28, que assim, ó, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Opa, então, aleluia, Deus me ama, eu amo Ele, tudo vai correr para o meu bem. Aí esquece de ler o finalzinho do versículo.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu busco algo que está fora do propósito de Deus, como que eu vou esperar que aquilo corra bem para mim? Então, é uma coisa que não faz sentido para a gente. Insano, né? Pô, tô indo contra a vontade de Deus, mas vou fazer o jejum porque ele vai me atender porque eu estou fazendo o jejum. Então, é segundo o propósito de Deus, segundo a orientação espiritual de Deus, né? E pegando o texto aí de Joel, né? Ele fala de rasgar o coração, né? É o ato máximo do ser humano, é chegar diante de Deus e mostrar diante de Deus, estou aqui ajoelhado, estou prostrado diante de ti. Lembra de Jonas, quando ele se recusa a ir a Nínive, né? A gente conhece toda a história, é engolido pelo peixe, depois vai a Nínive pela segunda vez que a palavra vem do Senhor a Jonas, e ele prega ao pessoal, Nínive vai ser subvertida em 40 dias. E o pessoal crê nele, e o rei crê nele, e decretam um jejum, e se vestem de saco de cinzas, e se humilham, e no último versículo do capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, ele vai falar, e o Senhor viu que eles se converteram do caminho mau, e o Senhor se arrependeu do que tinha prometido e não fez o que tinha prometido fazer. Sim. Então, se o jejum segue um propósito, certamente o propósito de Deus, a pessoa vai encontrar aquilo que busca, porque Deus vai realizar aquilo que tem que ser realizado segundo a vontade dele, né? Nada vai fugir disso. É isso aí. Você sabe que eu tive algumas experiências, até com o pastor Ivaldi, nós já oramos juntos em jejum, por um propósito, por pessoas que estavam com problema sério de saúde, e algumas vezes vimos maravilhas que o Senhor fez, e sempre é maravilhas, porque mesmo que não aconteça, o propósito sempre foi esse. Eu aprendi isso com ele. Porque aquela mulher, aquele homem, recebeu esta bênção, é para a glória de Deus. Eu lembro de Lázaro, aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quando nós buscamos que Deus seja glorificado através de algo, isso sim eu vejo um propósito bonito, sabe? E tenho visto coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E eu só quero encerrar hoje, porque faltam 4 para 7. Você viu como é que passou rapidinho? Mas nós temos uma nação que ora. O povo de Israel, até hoje, Yom Kippur, eles têm um dia no ano em que toda a nação judaica para orar. Olha que interessante isso, né? Não que isso seja modelo para nós, não vejo isto, mas eu vejo como propósito. Eles têm um propósito, né? Mas você imagina uma nação inteira. Uma nação inteira. Parar, né, para fazer uma oração. Aí eu estou lembrando de Nínive. Eles fizeram isso. Uma cidade toda orando com propósito. Se arrependeram. E eu não estou dizendo aqui que nós, né, pastor Newton, como igreja, poderíamos fazer algo desta forma. Não é isso. Eu acho muito singular, eu acho muito pessoal. Porém, já fiz isto junto com algumas pessoas, orando com algumas pessoas em jejum, com um propósito. E o propósito sempre para mim foi claro, e se não for este, eu não vou fazer isto. Que Deus seja glorificado. Sim. Que a cura, ou que a bênção que venha através do jejum, seja dado glórias a Deus. É a glória dele que se manifestou através deste ato. Então, é preciso ter bem claro isso, eu pelo menos vejo isso. Se não tem a glória de Deus para ser ele exaltado, então eu não vejo propósito nenhum. Eu vou fechar aqui, vou passar a bola para os 3 pastores, pode responder tranquilo, não precisa correr. Depois a gente faz edição para colocar 1 horinha no Instagram. A gente vai passar um pouco... Fala aí, amado. Posso pegar um gancho aí na fala do pastor Rodrigo? Pode, fica à vontade. Dessa colocação que ele fez aí, eu estava até pensando o seguinte, pastor Rodrigo, que tal se a gente convocasse um dia, um feriado, como a gente às vezes faz aí as reuniões das igrejas, a confraternização, um dia falar, esse dia nós vamos nos reunir para jejuar, orar e meditar na palavra, sem alimento. Vamos pensar nessa ideia. Louvado então, seja Deus, dia, pastor. Né, um determinado dia, aí, um feriado, olha, tal dia, as igrejas, em Porta Renascer, os irmãos vão se reunir para o louvor, a adoração, o jejum e a oração, sem alimento. Eu acho que é uma boa proposta. Pode contar. E desafiante. Acho maravilhoso. E desafiante, porque todas as vezes que as igrejas se reúnem é para comer e beber. Não, é claro que em comunhão com os amados, louvando, né, mas é sempre com muita fartura, graças a Deus por isso.
Isso aí é o inverso da proposta que sempre foi, né? E tenho certeza que o propósito, pastor Newton, qual é? O crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Amém. Vamos fazer isso pelo crescimento da nossa região aqui e de todo o reino de Deus. Para que Deus coloque mais e mais pessoas no nosso caminho, para que a gente apresente a verdade, né, que é Cristo nos atraindo no corpo dele, na cruz do Calvário, na morte, sepultamento e ressurreição. Pelo próprio avivamento da igreja, exatamente, né? que as pessoas despertem do sono. Tem muita gente aí dormindo, né? Pode ficar à vontade. Eu só queria comentar aqui que o Reginaldo colocou uma coisa importante, que é legal que está participando, né? Que ele entende que o jejum é para que a carne enfraqueça e o espírito seja fortalecido, e assim haja uma melhor sintonia com o Pai. Está todo de acordo com aquilo que nós falamos. E o Orlando, meu querido amado, disse que ele teve um momento que estava passando na sua vida e que o jejum foi muito útil nesse momento. E aí eu vou deixar aqui para cada um dos senhores pastores, para finalizar aqui o nosso podcast hoje, comentem sobre essa passagem que vem de encontro com tudo que foi dito aqui, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6, Deus dizendo assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Quer dizer, está dizendo que ele escolheu esse jejum. Qual? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Pastor Newton, você vai abrir a rodada. Aí está o prato feito e o prato cheio, para que eu emende com um outro texto que eu separei aqui, porque enquanto estamos conversando, discorrendo, o Espírito vai trabalhando e vai trazendo à mente, né, aquilo que está na palavra. Nós vivemos um período, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, de uma verdadeira guerra espiritual, uma verdadeira batalha espiritual. E Jesus, quando apresentaram aquele jovem possesso que os seus discípulos não conseguiram expelir o demônio, Jesus foi enfático: esta casta não se expele senão com oração e jejum. Então, no capítulo 21 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, eu gosto muito desse texto, versículo 34, Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então eu volto a repetir, tanto aqui quanto o texto mencionado aí pelo profeta Isaías. O Senhor nos resgatou, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o seu reino. O nosso transporte foi no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nos atraiu no corpo dele, nos fez morrer para o pecado. Ele quer desfrutar conosco de uma intimidade, de uma comunhão, de um relacionamento. Até domingo eu citei na igreja: qual é o pai que gostaria de ver o filho? O filho chega para o pai: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, o senhor pode, pai, o senhor tem, pai, eu quero. Eu, como pai humano, diria: meu filho, tem nome, esquece, você só me vê para pedir. Então, o que é que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer filhos que tenham relacionamento com Ele, que confiem nele e saibam que Ele cuida, porque Ele é um pai amoroso, um pai misericordioso, que conhece todas as nossas necessidades. Então nos libertou do império das trevas, nos transportou para o seu reino, mediante o seu Filho Jesus Cristo, para termos comunhão com Ele. Ele habita em nós, a Trindade habita em nós. Então nós devemos viver neste mundo aqui, olhando para o autor e consumador da nossa fé e crendo: Ele cuida de mim. Eu não estou ocupado previamente, antes da hora, não. Eu estou concentrado, pensando nas coisas do alto, caminhando, orando, louvando, agradecendo por tudo, em todos os lugares, em todas as ocasiões, passeando, deitando, levantando, como ele mandou Moisés ensinar ao povo de Israel, né, o capítulo 6 de Deuteronômio. É isso que o Senhor, é isso que agrada ao Senhor. E assim nós vamos contribuir para que o reino dele
se expanda aqui na face da terra. E o resto ele cuida de nós, né? Não tenhamos dúvida disso. Pastor Rodrigo, minha ideia fica lançada aí, hein? Vou aguardar a decisão dos demais irmãos. Um dia de comunhão das igrejas, oração, jejum e louvor. Sem alimento. Quando muito, o máximo, água. Vou aguardar esse dia. Muito bem, também vou. Estou muito animado com isso. Pastores, né? Porventura, não é este um jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Você vê que o Senhor ele tira totalmente o holoforte da gente, né? Opa, não, é o próximo. O jejum é para o próximo. Ah, mas igual o próprio Jesus disse, mas quando vocês jejuarem, não saia lá no meio da sinagoga, nas esquinas, igual os fariseus fazem, magro, abatido, não, eu estou jejuando, olha aqui, eu estou fazendo penitência. Não, lave o rosto, dá uma rebustecida, né? Opa, e sai para que ninguém saiba o que faz tua mão esquerda e tua mão direita. Mas quando você tira o holoforte de você mesmo, você tira o egocentrismo de você e olha o próximo, tirar a ligadura, né? Deus nos deu a palavra da reconciliação. E nos deu para que a gente dê de graça aquilo que a gente recebeu de graça, Amém. né? Então, às vezes o jejum pela salvação do irmão, pela revelação do irmão, o jejum pelo avivamento da igreja, ele tem muito mais efeito, né, do que o próprio jejum para nós mesmos. Porque essa é a vontade do Senhor, né? Exato, que a gente vai de acordo com o propósito dele, né? Então, volto a dizer, o jejum sem um propósito, jejum sem oração é só dieta. O resto é conversa. Você ia ler alguma coisa aí? Fica à vontade. Não. Tá tranquilo? Olha só que interessante. Primeiro, a Ruth, viu, pastor? A Ruth colocou aqui que foi uma ótima ideia de fazermos um dia como este, e eu também acredito que será uma bênção podemos fazer isso com um propósito tão bonito, né? Realmente colocar em prática aquilo que aprendemos e de uma forma coletiva, não individual, né? Eu acho bonito isso, uma forma para todos. E aqui nós temos também a Suza que está perguntando aqui, queridos, como deve ser a entrega do jejum? Tem algo específico a fazer? Eu coloco aqui, respondendo, que o jejum, o mais comum possível, né? Eu vejo com muita simplicidade, é você realmente se abster de alimentação durante algum tempo com o propósito. Se não tiver propósito, então Senhor, eu estou aqui fazendo isto porque estou colocando diante de Ti esse meu pedido, essa minha intenção, e espero no Senhor que seja feita a Tua vontade, né? Então, eu vejo de uma forma muito simples essa questão. Eu queria só agradecer aqui, porque realmente o assunto, viu, pastor Nilton, olha, são 7h07 já, e com certeza nós falamos muito pouco hoje sobre essa questão. E, aliás, já vou aqui chamar a atenção aqui, ô Palmieri, que o próximo podcast que nós vamos ter aqui, nós já vamos anunciar a data semana que vem, né? Já vamos ver com o pastor Alexandre. Com o pastor Alexandre. E depois nós temos já o assunto com o pastor Nilton. Já peço para todo mundo colocar aí, a hora que tiver já a data certinha com relação ao pecado. É um assunto de extrema importância. Chamo a atenção a todos os irmãos para esse assunto, que ele é de extrema importância. Mas quero mais uma vez agradecer pelo privilégio de eu estar aqui, junto com os amados, de estar com todos os amados. Chegamos a 40 irmãos aí juntos com a gente. Que bênção. Estamos agora com 35 aqui, e todos agradecendo aqui, dizendo quanto foi bom estar aqui. O José Alves, por exemplo, disse, parabéns pela live, muito esclarecedor, com certeza tirou muitas dúvidas. Então, esse é o objetivo, né? Isso. Que todos nós cresçamos aí na graça e no conhecimento, sejamos iluminados cada vez mais pela palavra de Deus, porque esse é o objetivo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho, para nos iluminar em tudo aquilo que fomos pensar, em tudo aquilo que estamos agindo. Precisamos ter sempre essa orientação maravilhosa e lembrar que, como filhos de Deus, nós temos o privilégio de estarmos sempre podendo orar, falar com Deus e ouvi-lo. Isto aliás, a definição de vida eterna aprendi com o pastor Nilton. Lá em João, capítulo 17, versículo 4 ou versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam, né? Relacionamento com Deus, isso é maravilhoso. Começa pelo novo nascimento e nunca mais acabará. Amém. É eterno, né? Amém. Então, eu só quero agradecer a todos aí, ao nosso querido caçula aí, meu querido amado pastor Rafael, e ao pastor Nilton, que gostoso, né, pastor? Que eu acho que você não se sentiu longe. Eu estou sentindo você aqui na mesa, ó. A gente vai trazer o pastor Alexandre, não temos um tema definido ainda, porque vai ser da escolha dele.
o pastor Nilton vai estar conosco novamente para tratar do tema pecado. E você já pode pensar também que tema que você quer trazer da próxima vez que você vier, que é essa ideia, fazer um rodízio. Tem o Rodrigo também, é que você nunca é convidado, né? Você é anfitrião, então não tem jeito. É o âncora. Eu aprendo sempre. Ele é sempre anfitrião. Tudo bem? Podemos finalizar? Você pode fazer suas considerações aí para a gente... Vou passar a bola depois para o pastor Nilton, o Amado vai fazer a oração para a gente finalizar o podcast, ok? Então, peraí, pastor, não foge daí não, tá? Pastor Rafael. Eu que agradeço o Palmieri, o pastor... O convite, né? Fico muito feliz de estar aqui. Eu sempre aprendo muito, gosto muito de aprender. Sempre estou buscando a ler. Essa semana eu tinha esquecido o nome de um dos reis lá de Israel. Não, vou ler de novo. Primeira, segunda reis, primeira, segunda crônicas, né? E falando sobre a Páscoa na quarta-feira, a gente lembrou, Josias, que foi, eu acho que o bisavô, né? O bisneto de Ezequias, que o senhor citou ontem. Ezequias, que eu citei ontem. E, ele celebrou a maior Páscoa que existiu sobre a terra. E está escrito lá, antes dos reis, nenhum, e nem depois dele. Então, vamos citar ele, o que foi ele. Eu gosto muito de aprender, sempre me dá prazer ler. E quero estar aqui mais vezes, né? Aguardo os próximos convites, que a gente esteja sempre aqui aprendendo e contribuindo para o aprendizado dos irmãos. E eu quero agradecer a presença de todos, reforçar aqui o que o pastor Rodrigo, né? O agradecimento ao pastor Rodrigo. Muito obrigado por sua companhia, que Deus abençoe suas vidas em Cristo Jesus. E vou passar aqui a palavra para o pastor Nilton, para ele fazer uma oração para a gente encerrar o nosso podcast. Amado, fique à vontade aí. Então vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu a bênção de tratarmos de coisas concernentes ao teu reino. E assim queremos e desejamos e nos disponibilizamos para que o Senhor use a nossa vida, nos use como instrumentos nas tuas mãos, para que sejamos a boca do Senhor aqui na terra. Amém. E sejamos bênção na vida das outras pessoas. Amém. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo, dando-nos a fé para crermos que fomos atraídos no corpo do Senhor Jesus quando ele foi levantado naquela cruz. E assim nós fomos crucificados, mortos para o pecado, sepultados em definitivo para o pecado e ressuscitados em novidade de vida juntamente com Cristo. E agora podemos desfrutar desta bênção de poder te chamar de Pai, sermos teus filhos em Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, atende e responde cada uma delas conforme a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a nossa e a tua graça é melhor do que a vida. E pedimos ao Pai que todos aqueles que ouviram, que participaram, que hão de ouvir, que vierem a ouvir esta reflexão, que sejam tocados pelo teu Espírito e recebam a revelação da tua palavra. Muito obrigado por todos aqueles que contribuíram, que contribuem, que têm ajudado na divulgação do teu Evangelho aqui na face da terra. Amém. Oramos por este projeto, para que o teu nome seja glorificado no meio do seu povo. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Graça e paz, pastores. Graça e paz. Eu só quero agradecer aqui a Deus pela vida do Miriam, que fica ali, ninguém vê nos bastidores, mas ele está cuidando ali da gente. Né? E o nosso responsável pelo áudio também, o Josué. O Josué. O Josué, não fui eu que fiz o estrago aqui não, viu? Depois eu te conto. Graça e paz, querido. Graça e paz, amados. Valeu. Graça e paz, pastor. Obrigado. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor. Graça e paz.